feitas nesse lugar. E eu quero proclamar essa verdade para nós nessa noite. Porque os olhos e os ouvidos de Deus estão atentos a tudo aquilo que vocês têm pedido, têm orado, têm pensado aqui nesse grupo de oração, aqui nessa paróquia. Deus não se esqueceu, Deus não se esquece e Deus não nos desampara. Eu quero confirmar aquilo que a Sheila ia ministrando a respeito do perdão, porque o Senhor trazia ao meu coração a passagem de Mateus que Jesus fala assim: vocês foram ensinados a odiar os inimigos, mas eu vos ensino a amar os inimigos. Porque se vocês amam, rezam, só para aquelas pessoas que vocês amam, que recompensa vocês terão? Amar as pessoas que são fáceis de amar, todo mundo ama. Agora o duro é para nós, cristãos, amar aqueles que nos fazem mal, amar aqueles que falam mal da gente, amar aquelas pessoas que nos feriram, que nos machucaram. E aí entra aquilo que o Aloysio ia ministrando também, que é preciso que nós tenhamos essa coerência. Eu estava pensando ali na minha vida, né? Eu estou dormindo mal, comendo mal, desorganizado, aí minha imunidade abaixou. É lógico, não como direito, não durmo direito, faço nada certo não, mas faço muita coisa que precisa melhorar, vou ficar fraco de saúde. Preciso arrumar minhas gavetas. Já tem umas 3 ou 4 férias que eu estou para arrumar meu guarda-roupa. Nas férias eu arrumo. E não arrumei. Jesus. O tema dessa pregação é: põe tua confiança no Senhor e segue o seu caminho. Isso é o que Deus quer falar para nós nesse grupo de oração, mas também para todos os grupos de oração da Arquidiocese de São Paulo. Deus tem pedido para nós nesse tempo confiança. Põe a tua confiança no Senhor e segue o seu caminho. E se Deus está pedindo confiança para nós, e para mim também, é porque em algum momento a gente desconfiou, ou tem pensado em desconfiar. Não sei vocês, eu tenho. Estava partilhando ontem. Nossa, de uns 2 anos para cá, por causa da pandemia, comecei a desconfiar. Falei, meu Deus, você me abandonou? Se esqueceu de mim? Do Betinho? Eu que rezo, que prego. Se esqueceu de mim, Deus? A minha confiança abalou por causa da tempestade, do mar agitado, das contrariedades. E Deus vem falando isso para todos os grupos de oração da Arquidiocese. Coloquem sua confiança no Senhor. Eu sou o Luiz Alberto, sou professor de filosofia e estava dando uma aula sobre o tema da verdade esses dias. E a verdade em hebraico quer dizer emuná. Emuná. E a verdade no hebraico significa confiança. Por que nós acreditamos que a palavra de Deus é a verdade? Porque nós confiamos que foi Deus que revelou. Por que eu confio em Deus então? Porque eu tenho razões para confiar. Porque Deus não mente, porque Deus é bom, porque Deus é justo, porque Deus é misericordioso. Por isso, prestem atenção em tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é profetizado, tudo aquilo que é proclamado nesse grupo de oração para você. Porque é Deus falando com você. E se Deus falou, Ele é digno de confiança. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Por que nós desconfiamos dos outros? Porque às vezes a gente promete e não cumpre. A gente fala que vai fazer e não faz. A gente é convidado para alguma coisa, vou ver se dá. É um jeitinho de falar, não vou. Mas Deus não. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ou teve alguma coisa que Deus prometeu para você que Ele não cumpriu?
Teve alguma coisa que Deus prometeu para você que Ele não cumpriu? Deus é fiel. Por isso é preciso que, a começar de mim, coloque minha confiança nele. Porque Deus não falha. Mas essa confiança em Deus, ela não é uma confiança fácil. E aí eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 10. Apocalipse 10, no versículo 8. Apocalipse, capítulo 10, versículo 8. Quem está com a Bíblia da Ave Maria, página 1565. Apocalipse é o último livro da Bíblia, lá no finalzinho. E lá vai dizer assim: Então, a voz que ouvi do céu falou-me de novo e disse: Vai e toma o pequeno livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me deste o pequeno livro. E ele me disse: Toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como mel. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de o ter comido, amargou-me nas entranhas. Então me foi explicado: urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Palavra do Senhor. Alguns teólogos vão entender esse livro como a própria palavra de Deus. Esse livro, esse rolo que estava na mão do anjo. E o convite é: devore esse livro, saboreie esse livro, experimente esse livro. Na boca, ele tem gosto de mel. E como é bom falar da palavra de Deus. Nossa, é muito bom falar das promessas, falar das profecias, falar daquilo que Deus quer falar. É muito bom. É mel na boca, né? Aí as pessoas vêm: nossa, parabéns, nossa, tudo mais. Olha isso, aquilo. É muito bom. Só que ele nos alerta: na boca é como mel, só que nas entranhas é amargo. O que isso quer dizer para nós? Que é difícil viver a palavra de Deus. É duro, é doloroso, é sofrido. E só quem precisou realmente viver aquilo que prega sabe. Para a gente que vem aqui pregar, falar: tenham fé, porque Deus está com você. Mas na hora que aperta, a gente fala: preciso ter fé, porque eu prego isso no grupo. Tenham esperança, mas a falta de esperança também bate na nossa porta às vezes. E é preciso que a gente tenha essa coerência, essa é a palavra, entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente vive. E aqui dói, aqui é amargo. Na hora de perdoar as pessoas que nos fazem mal, na hora de rezar pelos que nos perseguem, aqui que entra aquela coerência que o Aloísio estava falando, de começar pelas pequenas coisas, pelo ordinário. Eu vou fazer só uma retrospectiva dos últimos grupos. Há um mês atrás, mais ou menos, nós começamos falando que a Quaresma é um tempo de conversão, um tempo de preparação. E eu falava para que nós pedíssemos o dom da fé. Depois, se eu não me engano, veio o Padre Zezé e falou da nossa intimidade com Deus, que era necessário ter essa intimidade, porque Deus nos fortaleceria, nos capacitaria. Algumas semanas depois veio a Cris e falou sobre
sobre o perdão, sobre a caridade. Na semana seguinte veio o Carlos falar para nós sobre o jejum, a esmola. E tudo isso não é fácil viver. E hoje eu estou aqui falando para a gente ter essa confiança, para a gente seguir esses caminhos do Senhor. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, quais têm sido os seus sentimentos, os seus pensamentos, mas Deus, ao longo desses 40 dias, tem nos preparado, tem nos capacitado. Talvez as batalhas na sua vida aumentaram, talvez as dificuldades, as enfermidades, os problemas, tudo mais. E eu havia falado que era um tempo de morrer, mas daqui a pouco está chegando o tempo de viver, de ressurreição. Então aguenta firme, persevera mais 15 dias, mais uma semana. Domingo a gente entra na semana maior, a semana santa, que talvez seja a semana de maior provação, de maior dificuldade. Mas permanece firme, que no domingo da ressurreição nós vamos contemplar a glória, o milagre, aquilo que nós temos aguardado ansiosamente. É esse esperar que foi falado, é essa paciência que foi falada. Não é hora de fazer nada, de tomar decisão nenhuma, espera. Quem já esperou até agora, espera mais um pouquinho. E Deus vai agir, Deus vai falar, esse é o caminho de Deus. Coloca a sua confiança em Deus, segue o seu caminho. Esse é o caminho de Deus. É um caminho estreito, apertado, de renúncia, de sofrimento, de sacrifício, mas é um caminho que dá vida eterna. É um caminho que dá esperança. É o caminho que dá a vida. O mundo nos oferece caminhos demais, não é o que a gente cantou? Mas nenhum caminho é igual ao caminho que Deus nos oferece. Luiz, mas você está falando isso, mas eu ainda não vejo, né? Não estou vendo tudo errado, tudo dando... tudo contrário, né? Aquilo que vocês proclamam aqui no grupo. E Paulo vai nos ensinar, lá na carta de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, Paulo fala assim para nós, que nós cristãos, nós andamos na fé e não pela visão. Nós andamos na fé e não pela visão. Eu não conheço outras pessoas que louvam a Deus pelas dificuldades, pela tribulação, que foi como a Sheilinha começou o grupo, né? Louva a Deus por uma coisa difícil que aconteceu no seu dia. Olha que contrariedade, não é? Agradecer pelas coisas contrárias, pelas coisas difíceis, por aquilo que está dando de errado. Tem um testemunho, acho que uns 9, 8 anos atrás. Estava trabalhando e assim, rezava todo dia, fazia tudo direitinho. E o meu patrão, do nada, começou a implicar muito comigo, muito. E eu rezava por ele. E quanto eu mais rezava, mais ele ficava chato. Nossa, não podia fazer nada que ele ficava na minha cabeça. Nossa Senhora, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E eu falei, nossa Senhora, e rezava por ele. Quanto eu mais rezava, mais ficava difícil. E aí eu comecei a louvar a Deus. Senhor, eu quero te louvar pelo meu patrão, pela vida dele, tudo mais. Comecei a louvar, agradecer a Deus por aquilo. Não deu 2 dias. Nossa, ele estava um amor de pessoa. Me deu até aumento. Nem pedi. Me deu aumento. Falei, nossa, que coisa boa. O louvor liberta. O louvor liberta, o louvor cura, o louvor salva, restaura. Às vezes a gente fica murmurando, e quanto mais a gente murmura, mais a gente amaldiçoa, mais a gente atrai maldições na nossa vida. Quando a gente começa a louvar, não, a gente atrai bênçãos. Nós vivemos não pela visão, não para aquilo que a gente vê, mas pela fé.
Por isso que é importante pedir a fé. Se a gente não tem os olhos da fé, a gente não consegue dar os passos. A fé é o dom e o degrau mais baixo. Depois vem a esperança, depois a caridade. Se a gente não tiver o degrau da fé fortalecido, a gente não consegue dar o próximo passo, que é o degrau da esperança, e o outro, que é o degrau da caridade. Para finalizar, e para a gente rezar um pouquinho, lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 18 e 19, vai dizer para a gente assim: a esperança dos filhos de Deus. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida, dessa vida que a gente vive, não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou ler de novo. Paulo falando para a gente: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Paulo está falando para a gente que os sofrimentos, as dificuldades, as coisas que a gente passa de difícil nesse mundo, não tem comparação com a glória que é a vida no céu. Por isso, para finalizar e para reforçar, eu quero dizer isso para vocês. Põe tua confiança no Senhor e segue os caminhos de Deus. Esse tempo de dificuldade, de contrariedade, vai passar. Está passando. Está quase chegando na reta final. Você acredita nisso? Mesmo. Eu vou pedir a ajuda dos servos. Eu acho que dá para, brevemente, para que eles passem pessoa por pessoa, pedindo mesmo esse sopro, essa esperança, esse mover de Deus. A palavra fala aqui para nós: a criação aguarda ansiosamente a manifestação do Filho de Deus, dos filhos de Deus. Então abra o seu coração. Abra o seu coração para tudo aquilo que os servos, ou melhor, aquilo que Deus pode falar por meio da sua vida, por meio de cada um dos servos. Aquela limpeza, aquela ordem, aquela organização que Deus quer fazer na sua vida, pode ser que comece nessa noite. Então abra o seu coração. O ministério vai cantar e nós vamos passando pessoa por pessoa, brevemente, pedindo esse derramamento do Espírito, pedindo esse ânimo novo, essa fé nova, e para que a gente siga os caminhos do Senhor.